Pessoal de Avaré, de toda a região, muito boa tarde. Queiram aceitar o meu abraço. Paulo Soares, só Jesus salva. Com uma pequena meditação, aproveitando o começo deste ano de 2020, falando um pouquinho com as pessoas amigas, com nossos irmãos, ou com aquele que esta mensagem hão de chegar até vocês. Eu gostaria de pensar um pouquinho, junto com todo o povo de Avaré, com todo o povo dessa região, com todo o povo do Brasil, a respeito do que é o ser humano. O ser humano são pessoas que cada um pensa uma coisa de uma forma, cada um tem um pensamento de um jeito, outro de outro, mas Jesus Cristo falou assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Mas isto é, quando o homem e a mulher não é temente a Deus. Quando o homem é temente a Deus, ele tem o mesmo pensamento de Deus. Ele tem o mesmo caminho de Deus. Porque Elias era o homem que tinha a mesma fé de Deus. Ele falou que não haveria chuva por um determinado tempo, senão segundo a sua palavra. E o céu se encerrou por muito tempo, por 3 anos e meio, se não me falho, segundo a palavra do profeta. Mas o que eu quero falar, aproveitando o início desse 2020, é um pouquinho daquilo que faz parte do nosso cristianismo, que são coisas importantes, que esse 2020 seja um 2020 abençoado para todo o povo de Avaré, dessa região, de Botucatu, São Manuel, Jaú, Bauru, Assis, Cerqueira, César, Iaras, Águas, Santa Bárbara, Arandu, Itaí, Taquarituba, enfim, aonde estiver alguém que possa ouvir, que possa curtir esta mensagem que eu vou lançar na rede social. Queridos, eu gostaria de falar um pouco sobre a respeito do que o homem às vezes pensa, às vezes do que o homem às vezes entende, que nos nossos dias em que vivemos, cada um, ele faz uma coisa de uma forma, outro faz de outro, um estuda para uma coisa, outro estuda para outra coisa. Mas eu queria dizer que a Bíblia, ela é um estudo que ela não muda nem pela esquerda e nem pela direita. Ela sempre continua sendo a mesma, desde o princípio, e ela haverá de ser até os últimos dias. Eu gostaria
de falar um pouquinho que nos nossos dias que vivemos tem muita gente, principalmente quando são religiosos, que se acha melhor, um se acha melhor do que o outro. Por quê? Porque ele fez um montão de teologia. Olha, na prateleira dele, está cheio de livro. Mas isso não é o suficiente. Muito bem, é bom ele entender a palavra de Deus. Mas é bom também ele obedecer a palavra de Deus. Ele dar testemunho aonde for que quer. Ele ser uma luz. Que alguém olhe para ele e diga, esse é um pastor que está passando por aqui. É o senhor pastor fulano de tal. Esta é a esposa do pastor fulano de tal. Porque ele faz a diferença. Aonde ele passa, ele é diferenciado. Ele traz a formosura de Deus na vida dele. A mulher também, ela traz a formosura de Deus na vida dela. Não é somente por meio de palavras, não, por meio de sabedorias humanas, não, mas é por meio da obediência da palavra de Deus. Então, eu comecei a olhar aqui na palavra de Deus, a respeito de dois homens, de dois personagens, um fariseu e um publicano. O fariseu era homem que dentro dele, no pensamento dele, ele se diferenciava de todos os outros homens. Diz na palavra de Deus, segundo o relato dele, que ele diferenciava de todos os outros homens. E tinha também o publicano, que eram simples homens, não fazia parte do povo judeu. Mas só que tinha uma coisa, esse publicano, ele era um homem que ele tinha a conexão da terra sobre o céu e do céu sobre a terra que vinha sobre ele. Muito bom. Nós vemos então que esses dois homens, que os dois subiram junto ao templo, foram junto ao templo, e a palavra de Deus nos ensina que não pode dois, se não estiverem de acordo, os dois não podem caminhar junto. Um caminha junto, ou um garra para a esquerda e outro para a direita, como fez Abraão e seu sobrinho Ló. Nós vemos que os dois subiram ao templo. O fariseu fazia toda aquela declarações que ele era um homem diferenciado de todos os outros homens. Ele era um homem que sabia muito bem orar. Ele era um homem que jejuava 2 vezes na semana. Ele era o homem que dava o dízimo de todo o que possuía. E o publicano, e com isso aí, então ele aproveitava pisar em cima do publicano, esbordoar o publicano, porque com certeza o publicano não ofertava e não dizimava, era um homem que para ele não tinha valor algum. Eu quero te dizer, meu amigo que me ouve, não importa se alguém me valoriza, não me importa se alguém
não valoriza você. Não importa. O que importa é que nós sejamos homem de Deus. Homem que sejamos prontos para resistir qualquer tipo de tempestade, qualquer tipo de afronta, da maneira que vir, para que nós possamos resistir. Como está lá em Efésio, estai, pois, cingido o vosso lombo com a verdade, para que possa resistir no dia mau. O dia mau, muitas vezes ele está diante de você. Você levanta cedo, você não percebe, não sabe qual é o dia mau. Eu também não sei, mas nós levantamos cedo, parece que às vezes com um aperto no coração, parece que de mau humor, parece que não estamos de bem. Então esse é o dia mau. Você vai pegar o seu carro para viajar, o pneu está furado, vai pegar o estepe está vazio. Então esse é o dia mau. O fariseu, para ele, não existia dia mau. Ele só criticava o publicano, porque o publicano com certeza não dizimava, não ofertava, não fazia nada. Para o fariseu, ele não tinha valor nenhum. Mas eu quero dizer uma coisa, que eu posso não ter valor diante de alguma sociedade. Algum pode passar a par comigo e virar a cara. Mas eu dou glória ao nome do Senhor Deus, porque eu sei que o Deus que eu sirvo, o Deus que me chamou para pregar a sua palavra, para o Brasil, para o mundo, aonde for que quer, Ele sempre está comigo nos momentos das críticas e nos momentos das afrontas que tenho sido afrontado por alguns engraçadinhos que passam perto de mim, vira a cara e quando falam boa tarde, meio com a cara de mau humor. Então, eu quero dizer esses engraçadinhos que toma juízo, se converta ao Senhor nosso Deus, se você quiser ir para morar no céu. Aqui nós vemos que esse publicano, ele fazia tudo. Ele era homem que orava, era homem que ofertava, jejuava, era homem que dizimava. Mas eu quero te dizer uma coisa, que tem hora que nem a oração, nem o jejum, nem o dízimo não vai resolver o problema do homem, porque não resolveu o problema desse publicano. A Bíblia diz, não resolveu o problema desse fariseu. A Bíblia diz que o publicano, o coitado, não tinha nem força para olhar para o céu, mas ele batia no peito e confessava a Deus e dizia: tenha misericórdia de mim, Deus, ó Deus, porque eu sou um pecador. Isto é coisa maravilhosa, quando o homem reconhece, quando o homem confessa que ele é um pecador, quando o homem tem coragem de chegar à esposa dele e dizer: olha, minha esposa, eu cometi tal ato que não devia cometer, eu te peço perdão. Isso é a coisa mais bonita que tem no mundo, quando existem essas qualidades nessas pessoas que se dizem cristão, principalmente na liderança de qualquer sociedade, de qualquer entidade que for, aonde estiver uma pessoa assim, que ele tem coragem para fazer essas coisas. Nós vemos que o fariseu, ele fez tudo isso. Ele orou, ele jejuou, deu o dízimo de tudo que possuiu, mas não resolveu o problema dele.
Porque muitas vezes tem muitos que dizimas, ele dá um dízimo bastante grande para às vezes ganhar um lugar de destaque na sociedade ou mesmo na comunidade aonde ali ele se agrega. Então quem dá o dízimo grande, ele tem um lugar de destaque também grande. Quando ele dá um dízimo pequeno, ele fica sentado no último banco. Quando ele fica velho, ele fica lá jogado no banco de um lado, na cadeira de um lado, para que a ferrugem acabe de comer, porque ele já não serve mais, porque está velho. Agora eu tenho que ponhar um moço estudado, agora eu tenho que ponhar um novo, porque é ele que vai ser o meu vice, é ele que vai ser o de destaque, é ele que vai chamar a atenção aqui da sociedade. Eu digo que é mentira, você está sendo enganado. O diabo está te enganando, meu irmão. O diabo está enganando você e você não está percebendo que o verdadeiro cristianismo, ele começa de baixo para cima e não vem de cima para baixo. O verdadeiro cristianismo começa com alicerce lá no fundo e vai subindo aos poucos. Não vem de cima para baixo porque é letrado, porque é estudado, porque fez faculdade, por isso e aquilo. Não, mas é aquele homem que vive de joelho no chão, que busca Deus, que busca a presença de Deus, e quando ele fala com Deus, Deus também fala com ele através do Espírito Santo. O Espírito Santo fala na boca do servo de Deus por meio da sua pessoa. Bendito é o nome do Senhor. Eu gostaria que nesta tarde alguém pudesse entender isto. Este publicano, ele deu o dízimo de tudo e aproveitava pisotear em cima. Esse fariseu deu o dízimo de tudo e aproveitava pisotear o coitado do publicano. Mas só que tem uma coisa, a Bíblia nos afirma, nos revela, que o publicano foi aprovado por Deus e o fariseu foi reprovado. Eu quero te dizer uma coisa, cuidado também, meu amigo, naquele dia você ser reprovado. Vamos tomar cuidado para que naquele dia não sejamos reprovados. O publicano não tinha força para nada. O fariseu tinha uma rompança danada. Ele metia o pau. Falava contra o publicano. Falava contra outros homens. Chamava de ladrão. É uma frase que hoje é usada em muitos lugares. Em muitas entidades religiosas. Tem uma lousa lá na parede. Quando o camarada passa um mês sem contribuir com o dízimo, coloca lá o vermelho. Ele está em vermelho com a igreja. Já começa a tirar a oportunidade dele. Porque ele está em vermelho com a igreja, está em vermelho com Deus, porque está roubando a Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, que antes disso, de chamar uma pessoa de ladrão, de chamar um membro da comunidade de ladrão, é melhor fazer uma visita para ele. É melhor visitar a ele, perguntar se ele está precisando de alguma coisa, está precisando de algum remédio, está precisando de alguma cesta básica, visitar aquela viúva que às vezes está precisando de um remédio, de oração, de roupa, de cesta básica. Era muito melhor fazer isso do que ficar questionando todos os cultos, todas as reuniões. Vamos recolher as ofertas e dízimo, ofertas e dízimo, ofertas e dízimo. Parece que é o primordial de todas as coisas, é o dinheiro na frente. Eu quero te dizer, eu quero Jesus Cristo na minha frente, no meu caminhar. Em todos os dias da minha vida, o dinheiro é em segundo lugar. O dinheiro nós vai atrás dele e ele vem até nós. Mas a salvação de nossas almas tem que estar sempre segura,
por Jesus Cristo nosso Senhor. Aquele homem fez tudo. Ele dizimou, ele orou, jejuou, dizimou, mas foi reprovado. Que Deus nos ajude, que naquele dia, meu amigo, você também não seja reprovado. Eu também não venha a ser um homem reprovado, mas que Paulo Soares, só Jesus salva. Aonde ele passar, ele possa deixar um rastro de homem cristão. Aonde ele passar, que o povo possa dizer: esse é o Paulo Soares que vai passando por aí, homem de Deus, homem que fala a verdade, homem que nunca mentiu e nunca irei mentir para ninguém, porque eu fui chamado para falar a verdade, e a Bíblia diz que aquele que é de verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe a todos, que esse 2020 seja um 2000 abençoado para todas as igrejas, para todos os líderes, para todos os pregadores que pregam a palavra de Deus. Mas uma coisa eu te digo, maneire um pouquinho a barra, porque senão vocês vão ficar com a igreja vazia, porque o povo já está desacorchoado, o povo já está enjoado de ver certos tipos de homens, que diz homem de Deus, e fica rapando o bolso das pessoas. Parece que não tem o que encha, parece que é um buraco que não tem quem possa entupir. É dinheiro que entra, é dinheiro que vai embora, é dinheiro que entra, é dinheiro que vai embora. Deus não está contente com isso não, meu amigo. Saiba administrar aquilo que Deus entrega na sua mão, na sua responsabilidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe todo o povo de Avaré, todo o povo das cidades circunvizinhas, todo o povo do Brasil e todo o povo do mundo. Deus seja louvado.